Oi pessoal, estou aqui hoje para falar para vocês sobre atrofia muscular espinhal, a AME. A AME é uma doença neuromuscular que comete o neurônio motor inferior no corno anterior da medula. Os neurônios motores, eles controlam os movimentos do corpo, movimentos importantes como caminhar, falar, engolir e até respirar. E esses neurônios motores, eles precisam de uma proteína chamada SMN, que é o alimento do neurônio motor. Se eles não têm este alimento, eles morrem. E uma vez eles mortos, eles não se regeneram. A gente nasce com todos os neurônios motores que vamos ter durante a vida e dessa forma, sem a regeneração. Então a AME é considerada uma doença progressiva e degenerativa e é a maior causa de morte, de doença genética que causa morte em crianças menores de 2 anos de idade. Acomete 1 em cada 6.000 a 11.000 crianças que nascem vivas e é de caráter genético, ou seja, precisa de um gene defeituoso do pai e um da mãe para que a criança tenha essa doença. E a pessoa que tem o gene defeituoso, ela acontece em 1 para cada 50 pessoas. Ou seja, não é raro que 2 pessoas se encontrem tendo o gene defeituoso e tendo, então, uma criança com atrofia muscular espinhal. Filhos de pais portadores, como eu já disse, Então, o casal, cada um tem o seu gene defeituoso e eles têm, então, a possibilidade de 25% de ter uma criança portadora da doença. Ou seja, é muito alta, essa possibilidade. É 1 em 4. 25% de chance de que a criança não tenha doença, e nem o defeito genético, e 50% de chance que a criança não tenha a doença, mas seja um portador, tá? Então, nesse contexto, é que é muito importante o aconselhamento genético daquele casal que já tem uma criança, que teve um primeiro filho com o diagnóstico de AME. E o importante a gente lembrar que em março desse ano foi ampliado o teste do pezinho e que entrará, a AME entrará no teste do pezinho na 5ª etapa desse teste ampliado. Então a gente está aguardando com muita ansiedade que entre para o teste ampliado, do teste do pezinho. A gente tem o tipo 1A ou tipo 0, que é o mais grave, que a morte acontece, na grande maioria das vezes, em semanas. O tipo 1B, que é aquele que a criança apresenta com menos de 3 meses de idade, e a criança não consegue controlar, ter controle de cabeça. Os problemas respiratórios e para engolir, eles vão acontecer, e se não tratados, eles vão morrer precocemente. O tipo 1C é daquela criança que consegue ter o controle de cabeça, mas mesmo assim é uma criança que precisa de tratamento bem rápido das questões respiratórias e alimentares. O tipo 2, que vai apresentar nas crianças acima de 6 meses de idade, essas crianças não têm a capacidade para andar, mas precisam também de tratamento respiratório, tratamento motor. O tipo 3, que são aqueles, tanto A quanto B, são aquelas crianças que andam, mas vão perder precocemente a marcha. E os tipo 4, que são aqueles que vão acontecer com 20 e 30 anos, e que vão andar até bem mais tarde na vida. O que se sabe hoje é que com os tratamentos, especialmente os tratamentos medicamentosos, essa classificação, ela fica muito no que a criança é capaz de fazer. Aquelas que não sentam, aquelas que andam e aquelas que não andam. Então, com essa classificação, é pela função motora da pessoa. Quando suspeitar que uma criança tem atrofia muscular espinhal? Então, as crianças do tipo 1, elas já vão nascer com uma fraqueza, Uma fraqueza para chorar, a fraqueza para dificuldade para mamar, eles têm uma posição com as perninhas bem abertas, porque não conseguem sustentar,
essa perninha na posição habitual. Eles podem, né, não conseguir firmar a cabeça e eles vão ter o tremor de língua, que é bem característico. Então, o pediatra, né, e aí no acompanhamento da criança, deve suspeitar, e os pais também, de quando a criança tem essas características. As do tipo 2, elas vão sentar, mas elas não vão andar. E elas têm uma característica que é o tremor das mãos, né, dos dedos das mãos. E o tipo 3 são aquelas que têm dificuldade na marcha. Essas são as características que devem ser avaliadas quando da suspeita. Como fazer o diagnóstico de uma pessoa, uma criança com homem? Bom, com a suspeita, né, do médico ou da família que leva essa suspeita ao médico, essa criança deve passar por um teste genético, tá? Então, o diagnóstico de AME hoje é um diagnóstico genético. Antigamente fazia-se um exame chamado eletroneuromiografia, fazia-se biópsia do músculo, mas não se faz isso mais hoje, considerando que o teste genético ele é muito bem, né, definido e que vai dar o diagnóstico bem precoce. E quanto mais precoce o diagnóstico, melhor é para iniciar os tratamentos. Então, quais seriam as repercussões dessa fraqueza muscular na condição respiratória? Então, existe a fraqueza inspiratória, eles têm dificuldade de inspirar e dessa forma, principalmente durante o sono, eles vão apresentar a retenção do gás carbônico, aquele que é o lixo do corpo, aquele que dificulta a oxigenação. Eles têm dificuldade também para tossir. Por quê? Para tossir a gente precisa do músculo, né, também. E dessa forma a tosse deles é fraca. Tosse fraca leva à dificuldade de, durante os quadros de infecção, tipo pneumonia, ou mesmo uma simples gripe, a criança desenvolver pneumonia ou colapsos do pulmão. E tem a dificuldade de uma musculatura que facilita ou que ajuda a engolir, né? Então, também essas crianças vão ter dificuldade para engolir, para falar e também é uma musculatura que ajuda a tossir. Então, a criança vai apresentar tanto dificuldade para inspirar profundamente, quanto para tossir, quanto para engolir, que são as dificuldades dessa criança que vão ter repercussões muito importantes. Para tratar, então, essas dificuldades respiratórias, nós temos técnicas específicas da fisioterapia respiratória. Não são técnicas que vão ajudar a inspirar profundamente. A gente utiliza muito um dispositivo chamado AMBU para facilitar esse enchimento do pulmão. A gente vai precisar de técnicas que ajudam a tossir, né? Então, nós temos técnicas manuais, então tosses, né? Técnicas de tosse manualmente assistida, em que a pessoa, né, o cuidador, o próprio fisioterapeuta ajuda essa criança a tirar essa secreção. Nós temos uma máquina chamada máquina de tosse, que ela faz tanto ajudar a inspirar profundamente como o AMBU, quanto tossir, né, puxando esse catarro dos pulmões. E temos também a ventilação mecânica, né? De preferência, e tudo que a gente trata essas crianças para que seja de forma não invasiva, com uma máscara, né? Uma máscara que, acoplado num ventilador, encha o pulmão de ar, né? Na condição de não ser possível essa ventilação não invasiva, nos casos graves, as crianças então são traqueostomizadas e são ventiladas por traqueostomia, que a gente chama de ventilação invasiva. Então é muito importante que esses cuidados respiratórios sejam implementados bem precocemente na vida desses pacientes.